Boa noite, pessoal. Boa noite. Então, sejam bem-vindos mais uma vez à aula de psicologia escolar. Então, por motivos de saúde e também porque eu fiz um convite a um amigo meu, o Márcio Maciel, e hoje ele está participando da nossa aula. Então, nossa aula hoje é online, certo? A aula está sendo gravada, tá? Nós iremos hoje dar continuidade aos assuntos, né? Ontem eu enviei alguns textos, né, inclusive a BNCC, sobre a questão da disciplina de habilidade socioemocional no âmbito da escola, tá? E hoje nós temos o convidado, Márcio é psicólogo, daqui a pouco ele vai se apresentar melhor, e nós estudamos juntos na especialização em psicologia escolar, tá? Então, nós somos formados, né, em psicologia escolar e estamos aqui também para contribuir com a formação, né? Nós enquanto psicólogos, futuros psicólogos, tá? Nós estamos em constante formação, né? Outra coisa, né? Alguns avisos importantes, tá? A escola que nós iremos fazer os projetos de intervenção, semana passada, vocês fizeram em sala de aula, viu, Márcia? Na última semana, na última sexta, os alunos de psicologia, eles fizeram uma simulação em sala de aula com projetos, né, voltados para o Setembro Amarelo, da educação infantil ao ensino médio, né? Então, a gente simulou o trabalho do psicólogo escolar na educação infantil, no ensino fundamental 1, 2 e no ensino médio, né? Então, foram experiências muito ricas, né, que os alunos trouxeram na nossa última aula. E no dia 8 de novembro, nós teremos o primeiro encontro de psicologia escolar da Uninasal daqui do Cabo, que é uma organização minha, juntamente com os alunos do sexto período, tá? Onde eles vão apresentar alguns temas, né? Mas primeiro eles vão apresentar para mim em sala de aula, que é os seminários, e depois vão apresentar, né, lá no auditório da faculdade para os demais alunos do curso. Sinta-se convidado, viu, Márcio, para participar. Tá certo? Eu vou deixar. Antes de você falar, Márcio, só mais uma coisinha. Possivelmente, gente, dia 11, que é de hoje a 8, não, melhor, de hoje a 15, deixa eu só confirmar aqui no calendário, isso mesmo, de hoje a 15, possivelmente a nossa visita será na escola Madre Iva, tá? Ali próximo ao Epitácio Pessoa, na Rua da Câmara, de vereadores aqui do Cabo, onde a gente vai fazer os nossos projetos de intervenção com o público da EJA, Educação de Jovens e Adultos, tá certo? Mas daqui para lá eu confirmo, né? Porque nós, a princípio, nós tentamos ir para o colégio que eu trabalho, que é o colégio passo a passo, mas devido ao trabalho, a maioria trabalha, né, e fica inviável. Então, nós precisamos ir para a prática também, né? Acredito que a psicologia, nós não devemos apenas olhar para a psicologia clínica, né? Que é esse momento de prática que vocês têm, mas aí a gente precisa também ver as outras possibilidades, assim como a psicologia escolar. Tá? Márcio, seja muito bem-vindo, meu amigo, tá? Pode abrir o microfone, se apresentar. Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Recebi com muita felicidade esse convite da Érica, pessoa que eu tenho muito carinho, respeito, admiração. A gente estudamos juntos, eu aprendi muito com ela, com as trocas, a maneira que ela trazia seu conhecimento, sua experiência de causa, sua luta pela psicologia escolar. Então, é muito bom estar aqui agora enquanto profissionais formados e especializados em psicologia escolar, não como alunos apenas, apesar que, como a própria Érica falou,
O profissional de psicologia nunca deixa de ser aluno, porque há sempre algo a ser estudado, a ser revisado, até porque o nosso público-alvo são seres humanos e estamos sempre em evolução. Então, a psicologia, de forma alguma, ela deve ser estática, seja ela qual for a área de segmento que vocês vão querer seguir quando se formar. Mas a psicologia é uma ciência que acompanha o ser humano. Se o ser humano está em evolução, a psicologia automaticamente precisa também estar em evolução. Então é muito bom estar aqui com vocês, para aprender com vocês, para trocar um pouco e conhecer vocês, mesmo que de maneira remota, virtual, mas a troca vai ser muito verdadeira, simples, mas muito verdadeira também. Se vocês puderem ligar a câmera, eu ficaria muito feliz em enxergar vocês. Dou continuidade, Érica, ou você vai... Sim, é verdade, Márcio. Quem puder abrir a câmera, tá certo? E depois, no final, a gente vai tirar um print aqui também. Pode dar continuidade, tá, Márcio? Então, tá certo. Então, eu sou Márcio Santos, eu sou de Itapsuma, um pouquinho distante. Sou psicólogo com formação em psicologia escolar e educacional, como a Erika já falou. A área da escola, a área da educação, eu já tinha muita certeza desde o meio da faculdade, quinto período, quando tive a minha primeira experiência com a psicologia escolar, que foi o primeiro estágio que eu tive, de fato, e um estágio básico com 4 ou 5 encontros, mas aí eu me apaixonei, mas não necessariamente porque era uma coisa boa, e vou explicar o porquê eu falei isso. Mas eu senti a necessidade de ir para a escola exatamente por conta da escassez de profissionais. E eu entendi que as escolas é um ambiente onde tem muitos professores, tem muitos monitores, tem um administrativo gigante, mas não tem uma pessoa que é fundamental para cuidar da saúde mental das outras pessoas, né? Então, vocês estão me ouvindo bem? Sim, sim. Sim, Márcia. Então, quando eu percebi que eu estava numa escola particular com 800 alunos e tinha uma psicóloga, mas que a psicóloga ela tinha assumido o papel de coordenação e não tinha um dispositivo, né? Não tinha um apoio psicológico lá, disse, caramba. Então, eu percebi que eu gosto de estar nesse ambiente e eu também percebi que a minha presença ali é necessária, mas não eu, Márcio, eu como psicólogo, né, obviamente. Então, foi aí que comecei a investir mais nesse desejo e eu comecei a aprender todos os meus estágios, todos os meus trabalhos eram todos voltados para psicologia escolar, porque foi de fato um achado. Eu já queria psicologia social antes de entrar na faculdade, mas aí eu fui conhecendo outras áreas e gostei da psicologia escolar e educacional também por conta da necessidade que ainda existe, infelizmente. Apesar de existir uma movimentação, existe lei para isso, né? Como a gente falou antes de vocês entrarem, tem uma lei, né, 13.935, 2019, que ela surgiu exatamente para isso, né? Para permitir que o psicólogo adentre as escolas e promova a saúde mental dentro daquele espaço, mas que infelizmente a gente não encontra isso, pelo menos não nas escolas públicas, e muitas escolas particulares usam esse profissional apenas para velar, né? Eu conheço escolas que de fato ofertam um serviço de qualidade, mas tem escolas que tem o psicólogo lá, mas de forma muito maquiada para conseguir novas matrículas, para tampar algumas brechas, para apagar alguns incêndios, e psicólogo escolar ele não é para isso, né? Ele é para somar, ele faz parte da escola também. Então, tá aqui numa turma de psicologia, numa disciplina de psicologia escolar, eu volto alguns anos atrás, eu me formei em 2021, e eu volto alguns anos atrás e me vejo também enquanto estudante de psicologia com a minha professora Maria Ângela, pela qual tenho muito respeito e é muito gratificante porque ela também me motivou a estar aqui hoje.
Até ano passado, eu trabalhava na rede municipal de Itapsuma, atuando em 4 escolas de públicos diferentes. Atuava numa escola, inclusive uma escola de referência, apesar de ser uma escola de ensino fundamental, mas é uma escola pioneira, onde tinha um horário integral. Os alunos entravam na escola às 7, saíam às 4h30, 4h30. Então era uma escola de ensino fundamental, anos finais, mas integral, uma escola de referência que seguia muito o modelo do Zerem do Estado. E foi a primeira escola que eu atuei enquanto profissional, isso em 2022, quando eu me formei. Antes eu tinha tido experiência, mas como estágio, né, supervisionado, e já em março de 2022, 2022 eu já entrei enquanto profissional com CRP ativo, e depois eu trabalhei numa creche, também na rede municipal, depois eu trabalhei numa escola de educação infantil, num paralelo também atuava numa escola de campo, e depois eu comecei a atuar também em uma outra escola privada também do município. Então eu passei por todos os públicos que o ensino fundamental e a educação básica ela oferta, né? Da educação infantil até o ensino médio, educação de campo, enfim. E para mim foi muito bom porque eu aprendia muito mais, né? Porque eu tinha acesso a outros profissionais, a outras crianças, a outras famílias, a culturas diferentes. Apesar do município que eu trabalho ser muito pequeno, mas cada região tem a sua cultura, tem a sua forma de existir, né? E de coexistir. Então, a educação do campo, eu tinha uma atuação, porque a minha atuação, psicólogo de escola, ele precisa ter muito feeling, né? Ele precisa ter muita sensibilidade e atuar conforme a necessidade da escola que ele está inserido. Então, de forma alguma, o projeto que eu fazia para a escola João Bento, que é a escola de ensino integral e de referência, com alunos do sexto, sétimo, oitavo e nono ano do ensino fundamental, eu iria desenvolver uma escola de educação de campo com turmas mistas, com a dificuldade para ir para a escola, com a escassez de alimentos, enfim. Então, assim, até nisso a gente precisa pensar, né? Porque o psicólogo, ele nunca é só psicólogo, né? Ele acaba também sendo aquela pessoa que vai motivar as famílias, que vai acolher essas crianças, que vai pensar para além dos muros da escola, né? Então, quando eu estava nessa escola de educação de campo, eu sempre pensava, será que essa criança está preparada e pronta e ativa para participar de uma aula, vendo que viajou quilômetros para estar aqui, estrada de barro, dormiu tarde, possivelmente, para ajudar os pais a cuidar da terra ou a fazer algum tipo de colheita. Então, será que essa criança está psicologicamente e emocionalmente ativa e saudável para estar aqui e a gente desenvolver determinadas atividades com ela? Então, a gente também pensa muito nisso. Pode falar, Erika. Muito importante, Márcio, o que você está trazendo esse debate de hoje, né? Até porque nós, enquanto profissionais da psicologia escolar, nós também precisamos saber qual é o papel social da escola, não é, Márcio? Exatamente. Então, a escola, em qualquer espaço que ela esteja inserida, em qualquer bairro, em qualquer cidade, ela tem um papel social. Mas aí o papel vai diferenciar do local que ela está, obviamente localizado, né? Então, uma escola que está localizada no bairro de Boa Viagem, por exemplo, tem um papel social totalmente diferente de um papel de uma escola que está localizada dentro de um assentamento, por exemplo, né? De um espaço onde as pessoas ocuparam ali, por exemplo, né? E vivem, sobrevivem de agricultura. Então, o psicólogo também precisa se moldar a esses espaços. Não é moldar a psicologia, mas moldar a forma que a psicologia vai ser expressa naquele espaço, né? Então, é muito bom. Acredito que vocês sabem o que é psicologia escolar e acredito que vocês estão tendo e terão muitas experiências enquanto psicólogo escolar. É desafiador, é muito desafiador ser psicólogo escolar, porque a gente enfrenta várias situações. Então, na minha turma, acho que tem a turma de 35 alunos, eu ia na contramão de todo mundo, porque eu era a única pessoa que queria psicologia escolar. Depois, alguns começaram a ir também,
mas desde o início eu era a única pessoa que falava, eu quero psicologia escolar, e todo mundo tinha até compartilhei na aula e oi, Natália, pode falar. Desculpa te interromper, Márcio. Quando você fala desafio, qual seria esses desafios da psicologia escolar na prática? Fazer para você agora, mas não é para se assustar, é para te motivar. Então, quando eu estava lá na faculdade, né, falando que queria ser psicólogo escolar ou social, até porque toda psicologia ela é social. Seja ela você atendendo dentro de um shopping no Rio Mar ou atendendo num posto de saúde do seu bairro. Toda psicologia é social. Às vezes a gente eletiza a psicologia, mas a psicologia ela é para todo mundo, né? Ela é social. Então, eu lembro de um colega que dizia assim, Márcio, tu vai trabalhar de bicicleta porque é a psicologia escolar que menos paga. Então, o primeiro desafio é esse. Então, se um psicólogo ele querer ir para a escola achando que vai ganhar muito, ganha. Obviamente que ganha. Tem psicólogo escolar que ganha muito bem, porque trabalha mais de uma escola, a escola é muito grande, enfim, paga um salário que você consegue sim viver. Mas, se você for para uma escola da rede pública, por exemplo, você não vai ser bem remunerado. Então, por aí já começa o desafio. Né? Eu falei no início da minha fala que existe uma lei para isso, né? Que o psicólogo deveria estar dentro das escolas públicas do Brasil afora, mas não está. Então, a desvalorização já começa pelo salário, mas para mim não é algo que seria um grande problema, sabe? Mas, infelizmente, a gente se sente lesado ainda, a gente se sente escanteado. Caramba, porque existe uma movimentação para todas as outras classes da educação ter um salário melhor, e não estou dizendo que tem, mas existe uma movimentação para ter, e o psicólogo escolar não, né? Então, esse é um primeiro desafio que, para muita gente que pensa apenas no financeiro, passa a ser um problema também, que não é o meu caso. Pode falar, Érica. Importante também, né, Márcia, quando você traz a questão de que todo o trabalho do psicólogo, ele é social, toda a psicologia, ela é social, né, até porque o nosso código de ética está totalmente respaldado nos direitos humanos, né, então a gente precisa, nós não podemos esquecer disso jamais, seja na clínica, seja na escola, né, e esse desafio dessa psicologia escolar, você está reforçando o que eu sempre trago em sala de aula, até porque, por exemplo, né, eu falo muito que, por exemplo, a clínica vai trazer uma demanda espontânea, individual. Na escola, não. Todas as demandas estão na escola, não é, Márcio? Exatamente. Então, um outro desafio que eu enfrentei muito na escola é a falta de reconhecimento do seu trabalho. Então, o psicólogo escolar nunca quando eu falo nunca, é com a fala generalizada, mas que existem, obviamente, as exceções. Mas o psicólogo ele é sempre aquele profissional que só é lembrado quando alguma coisa muito ruim acontece na escola, sabe? Então, o famoso bombeiro para apagar incêndio, literalmente. Então, se o psicólogo levasse um projeto, por exemplo, o calendário escolar está muito corrido, não vai ter tempo para fazer isso. Mas aí, se dois meninos brigassem, opa, chama a Márcio, que Márcio vai resolver. Aí tinha que ir lá para a sala do diretor ou levava para a sala que eu atendia aquela demanda para eu resolver como se eu fosse um juiz ou enfim. Então, o reconhecimento também da minha profissão, do meu fazer, também é um desafio muito grande. Um outro desafio que a Érica acabou trazendo aí também é a demanda. Então, por mais que o psicólogo escolar ele não faça clínica, não realiza atendimento clínico dentro das escolas, é importante sempre frisar isso, a gente não realiza atendimento clínico dentro das escolas. A escola é um espaço social, é um espaço orgânico, é um espaço coletivo, logo diverge do espaço clínico, né, que é um espaço muito individual, uma escuta muito direcional para aquela pessoa. Na escola é a visão muito coletiva. Então, é muita demanda que tem na escola. Então, tem dias que, caso vocês desejem ingressar nessa área,
tem dias que você vai se sentir até inútil, tipo, meu Deus, não aconteceu nada, não tem nada, não tem um projeto, enfim, ninguém nem chega para conversar comigo. Tem dias que você vai chegar na escola, antes de chegar na escola, seu WhatsApp vai estar um monte de mensagem. Márcio, olha, eu marquei para uma mãe falar contigo, para tu fazer uma palestra em uma sala, porque o bullying tá no 7º ano B, o bullying tá comendo num centro lá, eu preciso que você converse com o professor. Olha, porque fulaninho brigou, Márcio, olha, tem uma criança que está com suspeita de ser abusada aqui, e a gente precisa ver como é que faz esse... Márcio, tem uma reunião com o Conselho Tutelar, tem uma reunião com o Ministério Público, com a vara da infância, e por aí vai. Então, é uma loucura. Eu, particularmente, gosto muito disso, sabe? Gosto muito dessa movimentação. Então, eu era o cara que promovia, e eu sempre tive sorte de conquistar a escola ao meu favor. Então, eu conseguia, nas entrelinhas, falar sobre... trazer assuntos que seriam importantes ser abordados dentro daquela escola. Mas a demanda é muito grande, especialmente numa escola com muitos alunos. Em uma escola de educação integral, imagina só, onde eu estava das 7 até as 4 da tarde dentro daquela escola, não eram todos os dias, claro, mas aí tinha demandas absurdas, né? E assim, o psicólogo escolar, um outro desafio também para a gente é o seguinte, mas isso é um desafio que poderia ser... eu vou passar para você, tá certo, Tatiana? Rapidinho. Tatiana. Um outro desafio que a gente poderia evitar é a questão de se cuidar antes de ir para a escola ou se cuidar durante o seu trabalho na escola. O que é que acontece? Porque o psicólogo clínico precisa fazer terapia, precisa fazer autoanálise. Porque isso, porque aquilo. E não lembro que o psicólogo escolar também precisa fazer. Então, lá na escola, quando eu estava no final da minha graduação, eu ouvi de uma professora a seguinte frase, uma frase errônea, inclusive, que ela dizia o seguinte: o psicólogo ele só vai ser completo se ele passar pela clínica. Aí, meu Deus, eu quero escola. E agora? Eu fiquei com aquilo na cabeça, a ponto de duvidar se eu realmente queria fazer estágio curricular obrigatório na área escolar, porque eu não tinha ido para a clínica ainda. A minha experiência com clínica era muito pequenininha. E eu também não me identifiquei tanto com a clínica, né? Então, eu fiquei muito preocupado, a ponto de conversar com a minha orientadora do TCC. Ela disse, não, o psicólogo ele é completo quando ele escuta ativamente, quando ele é acolhedor, quando ele é empático e quando ele é ético e quando ele coloca em prática a psicologia, seja ela onde for. Aí foi um alívio, sabe? Aquele ar que eu respirei bem aliviado, porque entende muito isso sobre a superioridade da psicologia clínica, né? Então, é um desafio muito grande, assim, a gente ir para a escola com esse discurso enraizado no nosso subconsciente, que é muito de boa ser psicólogo escolar, porque não vai cobrar muito da gente, não. E cobra, minha gente. Então, quando eu estava comparando a minha experiência de estágio com colegas que estavam na clínica, a minha experiência era muito mais robusta. Então, eu tinha casos que a clínica não chegava, tinha situações que a clínica não alcançava, eu tinha situações que no individual a gente não conseguia resolver, tinha situações que até o Conselho de Psicologia entrou. Então, para você ver como é rico de conhecimento a área escolar. Então, você vai acompanhar uma criança que vai até você pedir um conselho, para as aspas, sobre o tio, olha, eu tô gostando de fulano, mas fulano não gosta de mim, o que é que eu faço? Eu tô muito triste. Vai pegar dessas situações até um adolescente que falar e dizer, Márcio, eu tô sendo abusada pelo meu padrasto, pelo meu pai. Então, imagina o impacto que você vai receber. Então, você precisa estar psicologicamente preparado para estar dentro da escola, para que você possa lidar com essas questões. Pode falar, Tatiane. Oi, boa noite, Márcio. Boa noite a todos. Tudo bem? Eu queria tirar uma dúvida em relação à prática do psicólogo escolar, tá? Porque eu já vi algumas pessoas falando, inclusive alguns profissionais, né, da psicologia escolar, que existe alguns desvios de funções, muitas vezes na escola, onde o psicólogo ele está ali na escola e acaba fazendo atividades de outros profissionais.
Então, eu gostaria de saber de como o psicólogo ele deve lidar com isso, né? Com esses desvios de funções, como ele pode se posicionar, e se já existe alguma cláusula, alguma lei que está em desenvolvimento, né? Alguma fiscalização, algo do tipo, para que isso não venha a acontecer, né? Porque a gente sabe, né, que não é o correto, né? Então, como é que o psicólogo ele deve lidar e se já existe alguma cláusula, alguma fiscalização, algo do tipo? Existe. O seu farol sempre vai ser o conselho de psicologia. Ele vai te orientar do que deve ou não fazer, em qualquer área que você atuar. Quando você receber o código de ética, quando você se formar, o conselho ele te envia o código de ética, um livrinho bem bonitinho, fininho, que vai te orientar muito ali, mas você também pode entrar em contato direto. Isso que você falou acontece muito, Tatiane. Por isso que é importante, eu quero ser psicólogo escolar. Então você precisa entrar dentro da escola sabendo o papel do psicólogo escolar. Por quê? Quando você sabe o seu papel enquanto profissional, você não vai se permitir assumir outras funções, porque você vai ter propriedade para dizer, ó gestor, ó diretor, ó professora, eu posso contribuir, eu posso ajudar, mas eu não posso assumir essa função, porque não é a minha função. E se você tiver propriedade e cuidado para falar isso daí, a escola vai entender. Eu sempre falo que o psicólogo ele precisa estar disponível para a escola. Quando o psicólogo está disponível para a escola, não é que ele vai fazer tudo que a escola pede para ele fazer. Não. Mas ele precisa estar disponível para contribuir com todos os setores e áreas e pessoas que estão lá dentro, mas respeitando a sua atuação. Então, o que acontece? Psicólogo, às vezes, assume... Tem um barulhinho porque eu moro na avenida. Psicólogo, às vezes, assume sala de aula. É muito comum o psicólogo assumir a sala de aula. Eu não vejo problema quando um professor cede uma aula para o psicólogo realizar uma roda de conversa, abordar uma temática, não tem problema nenhum. Mas o professor assumir uma pasta, o psicólogo, enquanto psicólogo, assumir uma pasta de um professor não é correto. Aquela escola que exige do psicólogo que ele realize atendimento clínico, olha, você precisa atender fulano semanalmente porque é um caso muito sério. Não, a gente não precisa nem pode. Eu vou dar um suporte educacional e escolar para essa criança, mas se ele precisa de um atendimento clínico, o meu papel vai ser encaminhar essa criança para um atendimento clínico. Então, você vai conseguir lidar com essas questões, Tatiane, quando você entender e souber de fato o papel do psicólogo escolar. Então, desenvolver projetos, apoiar os professores, orientar os professores, apoiar as famílias, orientar as famílias, atendimentos pontuais, ouvindo, acolhendo, desenvolvendo projetos como uma escola contra o bullying, né, uma escola que luta contra o bullying, uma escola que luta contra a violência escolar, projetos como Setembro Amarelo, que vocês já fizeram, projetos de orientação profissional. O psicólogo escolar ele precisa desenvolver projetos ao longo do ano sobre orientação profissional e de carreira, reuniões de pais, encontros de pais. Então, esse é o papel do psicólogo. A partir disso, a gente pode ter outras ramificações, mas a base é isso. Então, está acontecendo uma situação delicada que a escola não está sabendo lidar, o psicólogo ele pode sim participar, ele pode ser a ponte da escola ao conselho tutelar, a escola, a justiça, mas é importante que a gente entenda qual o nosso papel ali, para que a gente não fique perdido, para que a escola não veja na gente identidade, porque eu acho que essa é a palavra. O que falta em muitos psicólogos escolares é identidade profissional. Muitos profissionais entram na escola como um cano de escape, ou seja, eu tentei a clínica, não deu certo, tentei a organizacional, não deu certo, tem uma escola no meu bairro aqui que está precisando de um psicólogo, vou enviar meu currículo para lá. Então, não estuda sobre psicologia escolar, não entende o que é psicologia escolar, vai para dentro dessa escola, não tem identidade profissional, se não tem identidade, vão fazer de você gato e sapato lá dentro. Então, a gente precisa ter essa identidade profissional para entender até onde vai o nosso papel. E, repito, o nosso guia sempre vai ser o nosso código de ética, sempre vai ser o nosso conselho. Então,
Mandaram fazer uma coisa que não deveria, que eu acho que eu não devo fazer enquanto psicólogo ou psicóloga. Conselho, se não tiver contato com Érica, conselho, entre em contato com o conselho, pergunta, porque aí a gente vai ver direitinho o que é que pode e o que não pode fazer. Tem situações que a gente não pode fazer necessariamente. Pode orientar, por exemplo, a gente pode acolher, a gente pode mostrar caminhos, a gente pode fazer encaminhamentos, olha, isso aqui eu não posso fazer, mas eu vou te orientar para você seguir esse caminho aqui. Então, eu não posso assumir uma sala de aula, eu não posso assumir um papel de reitor, eu não posso assumir um papel de coordenador, eu não posso ensinar um professor a dar aula, ou eu não posso dar aula no lugar desse professor, eu não posso desenvolver atendimento clínico, olha, eu não posso ser babá de criança, não posso ser babá de criança. A escola, às vezes a escola pede muito isso. Olha, fulano tá falando muito, manda para a sala de Érica, para a sala de Emily, para a sala de Thaís, para a sala de Márcio. Então, o psicólogo, ele é aquele cara ou aquela mulher, aquele profissional que ele vai somar com aquela educação, com aquela escola, desenvolvendo saúde mental e bem-estar. Tudo que tiver envolvido dentro de saúde mental e bem-estar é do papel do psicólogo. Se fugiu disso, já não é mais papel do psicólogo. Isso é promoção de saúde mental? Não, então não é meu papel. Isso é promoção de bem-estar? Não, não é meu papel. Então, apesar de a gente estar dentro de uma escola e o nosso trabalho ser um trabalho também educacional, mas a gente precisa separar o que é propriamente educação e o que é psicologia dentro da educação, entende? Te respondi, Tatiana? Sim, sim, perfeito. Eu tenho outra dúvida, mas eu prefiro que as meninas falem logo, depois eu pergunto, tá bom? Outra pessoa levantou a mão. Quem foi? Clara. Oi, Clara. Fale, Clara. Sara, fui eu. Boa Sara. noite a todos, boa noite. Boa noite. Era uma dúvida com relação à colocação que você fez sobre a questão de abuso dentro da escola. Nesse caso, o psicólogo escolar, se depara com essas situações de abuso dentro da escola, ele só faz encaminhamento, mais nada? Fiquei na dúvida quando você comentou. Primeiro você sofre, porque é muito difícil você ouvir de uma menina. Imagina. Por isso que eu falo que o psicólogo escolar, assim como qualquer outro psicólogo de qualquer outra área, precisa fazer o seu processo terapêutico também, porque dentro da escola não é simples como parece ser lidar com essas situações. Então, primeiro a gente sofre porque por mais que a gente tenha o controle emocional, que a gente busque ter o distanciamento que é necessário demais, a gente não pode se envolver com aquela situação, mas somos seres humanos. Se aquela notícia não impactar, então está no lugar errado. Está sendo um ser humano errado, na verdade. Não é nem psicólogo errado, é sendo um ser humano errado. Então, o que é que acontece? Existem vários caminhos. Então, o psicólogo nunca vai fazer só encaminhamento. Ele vai acolher aquela demanda, ele vai ouvir aquela criança, e nesse caso, ele vai quebrar o sigilo e vai compartilhar com a gestão da escola o que está acontecendo. Não precisa trazer detalhes, não precisa falar a situação de cabo a rabo, mas a gestão da escola precisa estar ciente. A gente convida a família para falar sobre tudo. Se há o abuso, e a gente também aciona o conselho tutelar, é importante. Nesse caso de abuso sexual, de violência física, que não vai ser resolvida numa conversa, a escola precisa acionar os outros dispositivos, que é o Conselho Tutelar, Ministério Público, Polícia, dependendo do caso. Agora, isso tem que ser feito com muita cautela, com muito cuidado, com muita conversa, porque, fulano, vou chamar a polícia para aquele cabra safado que está estuprando aquela menina. Não é assim. O psicólogo já tem um trabalho totalmente diferente. Então, é acolher, é orientar, é conversar, é, inclusive, fazer com que aquela notícia fique só dentro, com as pessoas que precisam saber, que é o gestor da escola, que é o coordenador pedagógico, talvez um professor que tem uma relação muito próxima com aquela criança e pode ser um agente transformador para lidar com aquela situação, é chamar a família, se a gente perceber que a mãe já sabia e negligenciou, a gente faz algumas orientações. A escola,
a gente incentiva a própria família a acionar o conselho tutelar. Já aconteceu comigo, a gente incentivou a própria família a chamar o conselho tutelar. Só que geralmente não chamam. Por quê? A gente sabe que a maioria dos abusos e dos estupros acontece com pessoas próximas àquela criança, né? Ou vizinhos ou parentes próximos, tios, primos, pais. Então, as famílias querem ofuscar ou ocultar essa informação. Então, se a gente percebe que a escola seguiu todo o protocolo, acolhimento, orientação dos profissionais, a orientação e acolhimento das famílias, e não houve, porque, tipo, por mais que não aconteça mais, mas aquela pessoa cometeu um crime e ela precisa pagar por aquele crime, né? Então, se a escola fez todo o procedimento, acolheu, tornou um ambiente seguro, orientou, se o psicólogo, né, acolheu aquela demanda, compartilhou com os profissionais responsáveis, orientou esses profissionais responsáveis, chamou a família, acolheu a família, orientou a família e não houve um processo após isso, aí a escola pode sim acionar ou pelo menos pedir orientação ao Conselho Tutelar, e o Conselho Tutelar, a partir daí, vai desenvolver um papel muito bacana também, que é ouvir essa criança, ouvir a mãe, a família, enfim, dessa criança ou adolescente. Mas nunca é só ouvir, sabe? É Clara, não é? Nunca é só ouvir. Tem o papel também. Sara, Clara. agora eu entendi. Sara. Ah, sim, desculpa. Mas também tem um papel da intervenção, mas é uma intervenção muito cuidadosa, sensível, porque a gente está lidando com a vida. O psicólogo precisa ter muito cuidado para não revitimizar a criança, porque ela já foi vítima, aí a gente faz ela sofrer o processo de revitimização novamente, e é muito difícil, porque nem todo mundo quer contar várias vezes o que ela sofreu, né? Sofreu um abuso sexual, não quer contar que fulano fez isso, assim, tal dia ou tais dias. Então, a gente precisa ter essa sensibilidade também de acolher, compartilhar a informação, orientar, acolher a família, orientar essa família e, no último estágio do processo, acionar outros dispositivos, como, obviamente, o Conselho Tutelar. Alguém mais? Muito obrigada, Eu professora. levantei a mão. Por nada. Pode falar, Érica. Márcio, já vi também casos, né, não na escola que eu trabalho, mas na rede pública, né, mesmo sem ter psicólogo escolar, né, nessa realidade que eu conheço, que é o município de Jaboatão, tá? Eu já vi também, agora recentemente, né, uma criança que foi espancada pela própria mãe, onde quebrou, né, fraturou uma parte do pé, certo? Devido a esse espancamento, né? Então, como na escola eu não estou atuando como psicóloga escolar e sim como supervisora, né? Mas de qualquer forma, você muitas vezes também sente-se de mãos atadas, não é, Márcio? Por mais que a gente sabe, né, da questão do código de ética e tudo mais, né, existe também muitas vezes muitos entraves, né, Márcio, principalmente na rede pública. Exatamente. Eu gostaria que você só fizesse esse comentário em cima dessa minha fala. Então, eu acho isso que você falou, Érica, é um ponto importante, porque apesar de eu ter falado o fluxo, né, que geralmente acontece em relação a esses casos, como o psicólogo deve intervir diante dessa situação, mas nem sempre acontece assim. Os entraves acontecem porque, primeiro, tem a questão da resistência familiar, a escola não quer se envolver com a situação, tem medo, ou se for escola privada, não quer perder aquele cliente, porque o aluno é um cliente e paga muito bem, então não quer perder aquele valor mensal que aquela criança ou adolescente paga, os pais, na verdade. Às vezes é uma pessoa muito influente na sociedade, uma pessoa muito importante, que a escola conhece aquela pessoa. Então, tem sim os entraves sociais e administrativos que às vezes tornam esse processo ainda mais difícil, porque a gente entende que não somos super-heróis. E quando a gente está numa escola, a gente precisa respeitar a hierarquia.
Então, o psicólogo não é e não deve querer ser aquele cara que acha que é o bambambam, o cara que, mas essa criança está sendo vítima de abuso, a gente precisa fazer alguma coisa, eu vou lá direto no... Não é assim, né? A gente precisa respeitar uma hierarquia, a gente precisa tomar muito cuidado com a nossa integridade física também, porque eu lembro de uma vez que uma criança, de um adolescente, compartilhou comigo e um tio dela tinha abusado ela, foi preso, e o outro tio que reclamava com esse tio que abusou ela, começou a abusar ela também anos depois. E ela falou para mim, ela disse, tio, veja só, o meu tio me ameaçou e disse que se eu contasse para alguém que ele estava me abusando, me mataria, né, ela, e mataria a pessoa que ela tinha contado, ou seja, ela me contou. Então, quando ela falou assim, eu disse, opa, tomar mais cuidado ainda para abordar essa temática, né? Então, a gente acionou a mãe não foi, porque ela disse que o tio era, eu amo meu irmão, ela sabia que acontecia, mas ela disse que o irmão era muito bom e amava muito o irmão dela, não quis denunciar. Ela obrigou a menina a dizer que era mentira, numa outra denúncia anterior que ela tinha feito, que a escola tinha feito, na verdade, e a menina foi obrigada a falar para o conselho que era mentira, então a denúncia caiu por terra. Então tem muito entraves, tem entraves familiares, tem entraves administrativos, tem entraves sociais. Aí é por isso que é importante que a gente tome muito cuidado, peça orientação, acione o código, o conselho e devemos tomar cuidado com a nossa integridade física, porque assim a gente nunca sabe. Por mais que a gente conheça a família daquela criança, a gente nunca conhece integralmente, profundamente. Então, se a família está vitimando alguém, uma criança, um adolescente, abuso sexual, abuso físico, trabalho infantil, e eu, enquanto psicólogo, sou a base daquela criança para ouvir e acolher aquela demanda, em todo momento correndo risco de vida. Por isso que o meu trabalho precisa estar muito embasado e alinhado com a escola. Se caso a denúncia partir da escola, nunca é do psicólogo, nunca é do diretor, foi uma denúncia feita pela escola. Então, a escola é uma entidade. Então, ele não vai saber quem foi a pessoa. Mas aí, se o psicólogo ele achar que é um deus, que é um super-herói, que é o defensor das causas dos oprimidos, a gente tem esse papel social, sim, de intervir, de questionar, de bater de frente, mas nunca solto, perdido, sem orientação, sem acolhimento, né? Então é importante que a gente, sim, não devemos se acostumar com isso, não devemos fechar os olhos, cruzar os braços, mas toda intervenção ela precisa ter muito cuidado, ser muito cuidadosa e ser embasada e ser coletiva também, né? Com as pessoas responsáveis por aquele caso. Ô, Márcio, só pegando um gancho nessa tua fala, né? Lembrando que toda escola de rede pública, todas elas têm CNPJ, certo? Porque elas respondem por si só, né? Então, é importante que a gente saiba disso, né? Então, hoje essa aula também, gente, é o início para a gente poder começar a falar sobre a Lei 13.935 de 2019, tá? Onde garante, né, onde traz a garantia do psicólogo escolar e do assistente social dentro das escolas da rede pública, né, do ensino base, né, do ensino básico da educação, tá? Lembrando que, né, Márcia, só para a gente fechar aqui esse primeiro momento, né, lembrando que o psicólogo tá passando um carro de som aqui que devido à eleição, tá? Então, devido a essa lei, né, o nosso trabalho é um trabalho de assistência, não é, Márcio? Um trabalho assistencial, né? Lembrando que a escola ela tem a sua função social. Vou desligar aqui. Tatiana levantou a mão. Tatiana. Oi, Márcio. Eu queria tirar outra dúvida. Você falou, né, sobre a questão do abuso
E aí eu queria também saber sobre a questão do bullying, tá? Que a gente sabe que também, né, é uma questão muito recorrente nas escolas, que muitas vezes é abafada, muitas vezes os profissionais não têm ciência, e a gente sabe que é uma estimativa que aumenta cada vez mais e que sempre está acontecendo nas escolas, né? E muitas vezes não tem ali um psicólogo naquela escola, né? Muitas vezes não tem até o preparo dos profissionais, certo? Então, eu queria saber, no caso, o que o psicólogo ele teria que fazer na prática, como ele poderia intervir, se seria só ele, se teria que denunciar, como é que funciona esse processo? Bom, vamos lá. Acho que é uma pergunta muito pertinente para um psicólogo escolar. É, O Brasil, ele está começando a construir, né, nesses últimos anos, essa cultura de violência escolar, né? Coisa que a gente via muito nos Estados Unidos, né? Porque nos Estados Unidos há um atentado na escola que matou tantas pessoas e tantos ficaram feridos, enfim. Então, quando a gente vai entender a história daquela, não justifica, né? Mas aí a gente começa a entender o porquê daquele ato, né? Uma criança vítima de bullying, de agressão escolar, enfim. Então, o bullying, infelizmente, o bullying, né? O cyberbullying é uma prática muito comum nas escolas, especialmente escolas dos anos finais do ensino fundamental e do ensino médio, por qualquer coisa. Né? Então, por conta da cor, por conta do jeitinho que a pessoa tem, peso, condição financeira ou religião, enfim. Então, o psicólogo escolar, ele deve intervir diante dessas situações do bullying de maneira muito coletiva. Você perguntou, o psicólogo sozinho? Não, nunca. O psicólogo ele precisa trabalhar de forma bem estreita com o professor, até porque às vezes essa demanda vem do próprio professor. Então, primeiro é um trabalho de conscientização, explicar o que é bullying, o que é que o bullying causa, as consequências do bullying, tanto para a vítima quanto para o agressor, né, para quem está promovendo o bullying, porque o bullying ele também pode romper o ambiente escolar e ir para a questão judicial também. Isso se trazer consequências graves, né, para a integridade física, material e psicológica da vítima. Então, quem cometeu bullying é a criança menor de idade, então os pais eles devem se responsabilizar. Sabe aquela lei de que se o pai ele não pagar a pensão, a avó tem que pagar, pronto. Então, é basicamente isso. Então, se a criança que é o agressor é uma criança menor de idade e a família ou a escola fazer alguma denúncia, a família dessa criança ela assume a responsabilidade e a justiça decide da melhor maneira, cesta básica, trabalho social, trabalho na própria escola, enfim, suspensão, transferência desse aluno, por aí vai. Então, é trabalho de conscientização. E como a gente faz isso? Não é só conversar. A gente pode promover ações na escola. Então, eu lembro que ano passado, quando eu estava nessa escola, eu desenvolvi vários projetos com os alunos, né? Uma escola anti-bullying, a gente desenvolveu um projeto escola anti-bullying, onde o primeiro momento foi conversar sobre o bullying no dia a dia mesmo, com as crianças e tal, conscientizando de forma muito individual, no corredor e tal. Aí a gente desenvolveu uma roda de conversa. Eu nunca gosto de usar o nome palestra, especialmente com adolescentes, porque eles não vão gostar, não vão querer participar. Então a gente desenvolveu uma roda de conversa. Então a gente pensa desde o slide, por mais que pareça uma coisa muito besta, mas desde do layout do slide, a forma que a gente escreve o conteúdo, a forma que a gente fala. Então a gente fez uma roda de conversa com música, com slide de jogos, com apresentações, poesia, tudo feito pelos alunos. Então a gente começou por uma conscientização dentro da escola, né, com esses alunos. Então, depois dessa conscientização, a gente desenvolveu uma brigada anti-bullying na escola. Os alunos que participaram dessa formação, né, desse projeto de conscientização, eles foram selecionados e foram instruídos a ser agente transformador dentro da escola. Ou seja, como eu não estaria nas salas o tempo todo, em todas as salas, e os professores também ficavam circulando, e eles eram alunos fixos naquela sala, eles iriam ser agentes da brigada. Né? A gente montou uma brigada e eles seriam aquelas pessoas responsáveis por
falar sobre o bullying, ter um momento de fala, uma aula, trazer para mim ou para a escola o que estava acontecendo. Aí depois dessa, porque a gente falou com todo mundo, levantou os agentes transformador, alguns alunos mais engajados com a causa, e a gente fez várias ações, e a gente orientou os professores a abordar o bullying na própria disciplina. Então não precisou, não vai ter aula de português hoje, mas o professor trouxe o bullying para o português. Então, interpretação de texto sobre agressão, sobre respeito ao outro, sobre empatia, sobre cuidado, saúde mental, educação física, como o esporte pode contribuir com o coletivo, com a saúde mental, com o respeito. Então, a base do esporte é o respeito com o outro, as diferenças e tal. Inglês, então traduzir para o português a letra de uma música que fala exatamente sobre isso. Alguém que sofreu bullying, traz. E depois a gente fez uma culminância. E a gente apresentou todos os projetos que foram desenvolvidos ao longo daquele período desse trabalho, né, que foi feito. Então, a mostra literária, música, a apresentação de poesias, histórias, contos, paródia, desenhos, frases de efeito. As turmas, alguns fizeram algumas apresentações, jogral e tal, enfim. Então, existe um processo, a conscientização, mas a conscientização por si só não funciona, porque só falar não funciona. A gente conscientizou, explicou, falou que era um bullying, o que era o bullying, as suas ramificações e as suas consequências. Depois a gente trabalhou ativamente, diariamente, usando os alunos como próprio agente transformador, e depois a gente fez a culminância, o encerramento desse trabalho todo, né? Fez uma festa e a gente teve muitos resultados. Então, as pessoas tinham mais coragem de denunciar que estavam sofrendo bullying. As pessoas que faziam bullying, que promoviam o bullying, tinham medo, porque sabia que existia denúncia. Então, os meninos estavam batendo de frente, ninguém estava mais ficando introspectivo, com medo, caladinho. Os colegas que não eram vítimas, mas denunciavam quem era vítima. Então, o papel do psicólogo é esse, primeiro, é um papel de prevenção. A gente precisa prevenir para que não aconteça. O Brasil tem essa cultura de só intervir. A gente precisa prevenir. Então, papel de prevenção. Mas a escola já existe isso, então vamos intervir. Então, é conscientizar, intervir e analisar os resultados para o projeto ser anualmente, né? E corrigir os erros caso tenha. Mas é isso. Prevenção, conscientização, intervenção prática com projetos e tal, e depois a culminância, que é o fechamento de tudo, né? Consegui te responder? Sim, perfeito. Natália. Márcio, a minha pergunta é a seguinte: durante essa tua jornada como psicólogo escolar, se você teve bastante contato com crianças atípicas, e como funciona essa psicologia escolar? Assim, qual realmente é o papel do psicólogo referente a essas demandas de crianças atípicas que hoje têm uma adesão muito grande, né? Hoje é bastante escola, tem essa aceitação, tenta fazer essa inclusão. Aí, como funciona assim? Qual seria, de fato, o nosso papel enquanto psicólogo para ajudar da melhor forma essas crianças? Massa, muito bom essa tua pergunta. Inclusive, hoje, não estou mais na escola, né? Desde janeiro eu recebi o convite para trabalhar no outro setor e comecei a trabalhar, de fato, em fevereiro, março, mais ou menos. Então, hoje as escolas têm esse papel da inclusão, da educação inclusiva, né, que é acolher as crianças, porque existe a integração, né? A integração é onde a gente coloca a criança lá dentro, mas não inclui, né? Então, assim, a gente busca desenvolver esse papel de inclusão mesmo. Quando eu estava na escola, até o final do ano passado, apesar que hoje eu ainda atuo, eu vou fazer palestra, Setembro Amarelo, bullying e tal na escola, acho muito massa, eu gosto muito, não quero perder esse contato. Mas quando eu estava na escola, eu trabalhava no setor da inclusão, né? Não era o setor de psicologia, mas a educação inclusiva. Então, tinha eu e outros profissionais também que promoviam a inclusão dentro daquela escola. Então, primeiro, antes da gente atuar com a criança neurodivergente, a criança atípica, a gente precisa orientar a escola. O que é o autismo, o que é o TDAH, o que é a síndrome de Down,
e a partir daí a gente pensar de forma coletiva como a escola deve se comportar diante da necessidade que essas crianças apresentam. Fazendo isso, conscientizando a escola de maneira geral do que é o autismo, do que é o TDAH, do que é o TOD, do que é o transtorno, tal deficiência, a gente vai agir de forma individual, que é como? A gente sabe que o autismo é um só, mas a forma que ele apresenta é diferente em cada criança. Então, na minha sala tem 3 crianças com autismo, mas uma é não verbal, a outra não socializa e o outro tem sensibilidade ao barulho. São 3 características que a gente encontra muito no autismo, mas nem todo autista precisa ter as 3 características, né? Então, cada uma diverge da outra do comportamento. Então, eu, enquanto professor, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso entender essa criança de forma individual para que eu possa desenvolver um trabalho coletivo com ela. Então, o papel do psicólogo dentro da educação inclusiva é também sempre vai ser de conscientização, mas também de desenvolver estratégias e práticas de inclusão. Porque não adianta o psicólogo só dizer, olha, o autismo é assim, é um transtorno do neurodesenvolvimento e precisa fazer provas adaptadas. Não é isso, não é só isso. Então, como é que eu vou ajudar o professor a fazer provas adaptadas? Respeitando a necessidade da criança. Então, o psicólogo ele vai fazer o acolhimento, ele vai acompanhar essa criança de forma específica mesmo, mas vai orientar esse professor a desenvolver atividades para ele, adaptadas. A gente vai ajudar o professor a desenvolver projetos em salas que possam ajudar o desenvolvimento dessa criança. A gente vai ajudar. Existe um currículozinho que o professor, que eu esqueci o nome agora, tá na ponta da língua. Enfim, se eu lembrar depois eu falo, que é um plano que o psicólogo, que o professor ele faz para cada criança neurodivergente, com projeto de curto, PDI. isso, o PEI, exatamente, que é o plano especial individualizado. Não, plano educacional. Individualizado. Plano educacional individualizado ou PDI, né? Que é o plano de desenvolvimento individual. Isso, aí eu acho que você conhece mais o PEI, né? Então, a gente ajuda o professor a construir esse PEI. Não é a gente que faz, mas a gente pode ajudar ele a construir esse PEI. Ou seja, nesse PEI a gente vai abordar o que é aquele transtorno que aquela criança apresenta, quais as necessidades dela e o que é que eu devo fazer para essas necessidades não serem um impacto no desenvolvimento dessa criança escolar. Então, o psicólogo ele vai ter esse papel de conscientizar, de orientar, mas também de construir junto com esse professor, com essa escola, um projeto, uma estratégia de acolhimento. Por quê? A criança ela precisa se sentir abraçada, ela precisa se sentir pertencente. E o psicólogo escolar ele tem esse papel de ajudar a escola a desenvolver essa relação com essa criança. Então, o professor de educação física está com dificuldade para fazer uma atividade. Então, vamos pensar em um esporte adaptado para essa criança. O professor de geografia está com dificuldade para fazer. Vamos tentar adaptar essa aula de geografia para essa criança. Então, sabe aquele professor muito tradicional que vou falar sobre o sistema solar. Aí chega lá, não faz um desenho, não faz nada e tal. Olha, aí leva ele a acessibilidade. Olha, tu já parou para pensar que talvez aquela criança com deficiência aprenda de forma visual? Que tal trazer o sistema solar em imagens ou numa maquete? Aí, opa, realmente. Então, a educação inclusiva, ela não vai fazer com que o professor pense em atividades apenas para aquela criança com deficiência. A educação inclusiva, ela tem um papel de introduzir, de incluir essa criança num processo geral daquela turma, sendo respeitadas as suas especificidades, obviamente. Mas, assim, quando o professor ele é mais dinâmico e didático, todo mundo vai aprender do seu jeitinho. Então, quando ele deixa de usar apenas uma lousa, o quadro, para escrever sobre o que é o sistema solar, e ele traz o sol, e a criança consegue pegar o sol, ele traz a terra, a criança consegue pegar a terra, ele traz Júpiter, ele entende como é Júpiter, ele vai entender que aquele é o sistema solar de forma tátil, visual, não auditiva apenas. Então,
o psicólogo ele também tem esse papel de sensibilizar a escola, especialmente os professores, para desenvolver aulas inclusivas, respeitosas e respeitando também o desenvolvimento daquela criança. Então, é muito bom a gente desenvolver uma educação inclusiva, porque a gente faz com que a escola ela entenda que a criança ela não é um peso, mas sim ela faz parte daquele processo. Então, é desafiador, sim, a educação inclusiva no Brasil hoje está em pé existir, mas a gente percebe que existem muitos avanços, e muitos desses avanços é exatamente por conta da atuação do profissional de psicologia dentro das escolas, né? Que, opa, isso não está certo. Por quê? Desenvolver uma atividade, não coloca aquela criança ali só porque ela é usuária de cadeira de roda, não, tem que botar, tá? Não vou... Ah, por que aquela criança com autismo está lá no final da rua, da sala? Porque ela não produz. Será que ela não produz? Ou você não estimula ela a produção? Mas aí também a gente não vai só cobrar do professor, a gente vai sentar com ele e pensar com ele estratégias para que ele possa desenvolver atividades possíveis de trazer benefícios e desenvolvimento para aquela criança. Porque o psicólogo também não está dizendo, está errado, está certo, não pode, não. Ele precisa pensar estratégias. E a educação inclusiva ela nos dá essa possibilidade de, através da sensibilidade, da ciência e da visão social e coletiva, desenvolver estratégia para que essa criança esteja inserida, mas não inserida a ponto de, eu preciso aceitar porque é obrigação, eu tenho obrigação, não, mas ela precisa estar incluída de fato num processo educacional. Ela precisa entender que a prova foi pensada nela, que a atividade foi pensada nela, que aquela brincadeira foi pensada nela, que aquele passeio foi pensado nela também, sabe? Então, o psicólogo ele esse papel de conscientizar, sensibilizar, corrigir os possíveis erros, mas também de criar estratégias, como já falei, de aulas adaptadas, provas adaptadas, esportes adaptados, viagens terapêuticas que podem trazer benefícios para o desenvolvimento dessa criança. Então, o papel do psicólogo escolar dentro da educação inclusiva é exatamente esse, essa tríade, né? Ok, Márcia, é isso aí. Eu levantei a mão porque, dentro dessa sua fala, né, sobre a nossa atuação com as pessoas neuroatípicas, eu me vi, Márcia, na necessidade, sabe, de estudar, por exemplo, como se faz o PDI. Eu me vi na necessidade de estudar o até escolar, certo? Também vi a necessidade de estudar, por exemplo, a aplicação ABA, né? Hoje também eu sou aplicadora ABA, tá? Neste momento, não sinto a necessidade de ir para uma clínica, sabe? Mas assim, mas eu recebo coordenadores, supervisores de clínicas, porque na escola que eu trabalho, eu tenho muitos ATs, eu tenho mais de 10 ATs. Então, assim, quando esses coordenadores, esses supervisores chegam para visitar a nossa escola, para ver como é que está o AT escolar, para ver como é que está aquela criança que também é assistida pela clínica, então eles trazem alguns termos, né, que até então a psicologia escolar não dá conta. A gente precisa também abranger esse leque para que a gente possa também acolher esse tipo de demanda, entende? Então, hoje eu percebo, né, dentro da minha prática, enquanto psicóloga escolar, que só a psicologia escolar não dá mais conta das questões neuroatípicas. Então, a gente também precisa buscar outros conhecimentos, né? Então, é assim que eu estou vendo, tá? Estou vendo dessa forma, porque a gente precisa buscar outros conhecimentos para a gente poder dar conta, né? Essa semana, por exemplo, conversando com uma professora, né, e ela tem um aluno que é TEA, e esse aluno ele é não verbal, mas ele gosta muito de música, né? Então, para fazer as atividades, virou o reforço dele, né? A música virou o reforço. E enquanto reforço, aí que foi que eu fiz junto com a professora, né? A gente elaborou o PDI esta semana e a gente colocou atividades com música. Por exemplo, o sapo não lava o pé, então ele gosta dessa música. Vamos trabalhar, vamos pedir para ele pintar o sapo, entendeu? Então, assim, ele vai fazendo suas atividades com relação à questão das atividades adaptadas, né? E a gente vai buscando orientar, nós, enquanto psicólogos escolares, nós estamos ali para orientar, nortear, né? A gente é o farol que ilumina, né, os caminhos, né, Márcio? Exatamente. A gente nunca
como eu falei anteriormente, né, a gente nunca pode falar para o professor fazer determinada atividade, a gente precisa levar para ele possibilidades. Né? Eu tenho um exemplo também, rapidinho, na Semana da Pessoa com Deficiência, isso no ano passado, eu falei com todos os professores para desenvolver atividades dentro da temática, sem fugir do seu calendário, do conteúdo da sua aula. E o professor de fisioterapia, de educação física, ele... Márcio, olha, vou ser bem sério para você. Eita, não vai ter intervalo. Foi minha culpa, pessoal, desculpa. Ele falou, Márcio, eu vou ser bem sério para você. Eu tenho um super cuidado, respeito, assim, mas eu não tenho noção de atividades para fazer com os meus alunos que têm deficiência. O que é que pode me ajudar? Então, eu trouxe para ele já umas dicas naquela hora, mas aí eu fui para casa com aquela dúvida daquele professor e estudei um pouquinho, fui para artigo científico, fui para videoaula, conversei com colegas e voltei para ele e disse, professor, boa noite, então, olha, segue os materiais que vão lhe orientar a desenvolver atividades adaptadas, mas eu já vou trazer para você algumas opções que eu vejo que se enquadram muito bem com a tua turma, com a tua escola. E fui lá, vários textozinhos, várias coisas. E depois ele mandou vários vídeos, várias fotos. Márcio, olha, deu aquela criança, a gente fez um futebol adaptado, aquela menina que usava cadeira de roda, os meninos pegaram ela, amarraram uma corda na cadeira de roda dela e começaram a pular corda, e ela se sentiu segurando aquela corda. Tinha atividade de a gente jogar a bola para ela tentar jogar para a gente também. A gente fez circuito psicomotor com a cadeira de roda, a gente fez futebol sentado, e uma coisa muito interessante também que eu pedi para ele fazer: faça atividades que as crianças possam se colocar no lugar do outro, futebol com venda, mesmo se ele não tiver deficiência visual, mas coloca uma bola, bota um sino numa bola e venda os olhos das crianças para que ela possa jogar futebol e ela entender a sensação que é ter deficiência visual. Faça futebol sentado para entender como é a dificuldade de não andar. Então faça dinâmicas nesse sentido. E deu muito certo. Até a quadrilha que a outra professora fez, uma outra criança também usuária de cadeira de roda participou da quadrilha, da ciranda, exatamente por conta disso, por conta de um trabalho coletivo, de uma orientação que surgiu a partir da minha atuação, mas que o resultado foi coletivo, né? Porque a criança ela foi impactada e alcançada e incluída, e o professor entendeu o papel dele. Eu sempre falo, né, que o professor ele nunca é só um professor, ele também é um agente de transformação. Então, ele salva vidas. Então, através do papel dele na sala de aula, ele salva vidas também. Ele salva vidas também assim, olhando para a sua criança, para o seu aluno, e entender as suas particularidades, especificidades e atuar dentro da possibilidade dele enquanto profissional em desenvolver atividades que possa colaborar com o desenvolvimento escolar e social dessa criança, né? Márcio, eu tenho mais uma pergunta. A aula vai... Quando a criança ela chega sem o laudo, que às vezes acontece, né? Ela chega sem o laudo, porém, no decorrer ali da escola, né, do seu trabalho, você consegue identificar traços nelas de criança atípica. Como é feita essa conscientização com os responsáveis? Já aconteceu isso com você, de você identificar que aquela criança ela precisava de atendimentos diferenciados e você comunicar ao responsável? Sim. Primeiro de tudo, se a criança ela apresenta dificuldade e não tem laudo, a escola precisa dar o suporte necessário, porque muitas profissionais, eu não vou colocar um monitor ou eu não vou adaptar a prova de fulano porque fulano não tem laudo. Mas onde é que tem escrito isso que para dar um suporte educacional a mais à criança precisa de um laudo para isso? Às vezes a criança não tem nenhum transtorno, mas tem dificuldade e precisa ter um suporte para isso, né? Mas aí, se eu percebo, baseado na minha observação, baseado no relatório, no relato da professora, do professor ou dos professores, eu faço a minha análise, eu colho informações também dos colegas que atuam com essa criança e chamo a família para conversar.
Agora, eu nunca chego e digo, olha, a gente percebeu que a tua filha ou teu filho está com comportamentos que sinalizam autismo. Tu percebe sim? Não. Oi, tudo bem contigo? Olha, a gente chamou para conversar, para a gente tirar algumas dúvidas, para eu entender como é a dinâmica familiar, para entender como é o comportamento de Joãozinho em casa, para que a gente possa, inclusive, desenvolver uma atuação bacana aqui, respeitando o desenvolvimento dele, a idade dele, o jeitinho dele. Aí a mãe, ela já se entrega, o pai já se entrega. Olha, fulano em casa é assim, tem esse comportamento, ele não escuta, ele não gosta de tomar banho, ele tem sensibilidade ao som, ele tem dificuldade de aprendizagem. Aí a gente já faz um link com a escola. Engraçado, aqui também a gente percebe isso. O que é que a senhora acha sobre isso? A gente já sabe o que pode ser, mas a gente precisa levar essa família a refletir e a própria família a entender que precisa de ajuda, para que e acontece muito, viu? Aí a família vai para a escola, o psicólogo diz, olha, a gente percebe alguns comportamentos na tua criança e a gente acredita que ela tem autismo. A escola não tem um papel de laudar a criança. A escola, ela tem um papel de observar, identificar e fazer os devidos encaminhamentos. Mas esse processo de chamar a família para fazer os devidos encaminhamentos precisa ter muito cuidado e muita cautela, porque é um ser vivo, é uma criança, a gente não sabe como aquela família ela foi formada, a gente não sabe em que momento aquela família se encontra, a gente não sabe as relações que essa família tem com essa criança, as relações entre os parentescos a gente não sabe. Então, a gente nunca deve taxar uma criança, laudar uma criança, mesmo verbalmente. A gente precisa acolher essa família, dizer que a gente precisa entender como é essa dinâmica familiar e, a partir do que essa família traz, a gente orientar e dizer, olha, a gente percebe aqui muitos comportamentos que a senhora trouxe. Às vezes a família diz que não tem. Não, normal, meu filho é normal, não tem nada não. Disse, olha, não, o seu filho sim é uma criança normal como qualquer outra. Mas a gente aqui na escola está percebendo alguns comportamentos que está nos deixando preocupados. Vamos tentar observar. Se a família estiver mais aberta ao diálogo, aí você já pode fazer encaminhamento direto para um psicólogo clínico, para um neuropsicopedagogo, se a criança apresenta alguma dificuldade muito profunda de aprendizagem, para um psiquiatra, para uma neuroinfantil. Olha, nesse caso, seria interessante só ter uma opinião de um profissional clínico. Eu acredito que esse profissional aqui seja o ideal para a senhora, ser um neuroinfantil. Eu tenho uma indicação, inclusive, mas é importante falar. Agora, com muito cuidado, com muito jeitinho, com muita cautela. Nunca chegue, nunca receba a família dizendo que a criança tem alguma coisa. Sempre construa com ela essa informação. Porque não é fácil a mãe escutar de um profissional da escola que o filho tem autismo, né? Então, é muito difícil essa informação a gente receber. Então, é importante a gente falar com muito cuidado e nunca deixar isso muito à mostra, claro, sabe? Porque sempre vai ser um achismo. A gente não está, enquanto profissional, para laudar, para dar diagnóstico, para CID F84, CID não sei o quê, nunca está para isso. Até porque eu, particularmente, respeito muito o laudo, é um fator norteador, mas para mim pouco importa. A minha atuação vai independer de laudo de CID ou não. Então, quando você notar isso, que a criança ela apresenta comportamentos que indiquem um autismo, conversem, chame a família para conversar, tem que chamar, mas de forma muito respeitosa, cuidadosa, se colocando no lugar dessa família. Mas não omita informação, não finja que você não está enxergando aquilo, fale a verdade, mas com muita cautela e muito cuidado. Mas antes de você falar o que você percebe, escute essa mãe falar o que ela percebe, porque às vezes o que ela percebe em casa é o mesmo que está acontecendo na escola, e a gente não precisa nem falar, a gente só precisa confirmar o que ela já sabe, entendeu? Então é isso. Está aí, Márcio. Hoje, por exemplo, né, eu recebi uma mãe de uma aluna do 9º ano, e assim, a gente dialogou, né? O norte do nosso diálogo aconteceu com a anamnese, né? Eu utilizei uma anamnese escolar, tá? Que é diferente da anamnese clínica. E daí a gente vai dialogando, a gente vai conversando. Muitas vezes, esse diálogo, né, não sei se já aconteceu com você, mas comigo acontece muito, de passar de mais de 50 minutos você ali na sala com aquela pessoa, sabe?
Então, assim, você acolhendo aquela pessoa, você conversa, né? Nós, enquanto psicólogos, nós concordo com você, a gente não está aqui para fechar laudo, mas a gente levanta uma determinada hipótese, levantando essa hipótese, a gente vai encaminhar, né? Então, por exemplo, essa pessoa, a gente já levanta uma hipótese de uma dislexia, uma possível dislexia, né? Mas aí eu falei para ela, eu vou observar mais, né? Eu vou escrever um relatório, vou chamar a senhora novamente para poder encaminhar para o neuropsicólogo, né? Então, assim, falei também já sobre a questão do network, né? A importância do network, né? Tanto é como eu e você, né, Márcia? Desde que a gente estudou juntos, né, no nosso curso, que a gente começou a fazer o nosso network, né? Então, isso é importante, porque o profissional da psicologia, ele não trabalha sozinho, principalmente o profissional da psicologia escolar, né? Márcio, são 8h25, temos mais 5 minutinhos, tá bom? Certo. Eu acho que, para a gente encerrar a nossa fala, minha participação na aula, eu acho que é importante que vocês... aconteceu comigo e funcionou. Entrem na escola, caso seja a área que vocês querem atuar, sabendo que vocês não podem fazer. Saiba que vocês não podem fazer. O que vocês podem fazer, vocês vão aprendendo ao longo do processo. Então, quando a gente sabe o que a gente não pode fazer, tudo fica mais fácil, mais orgânico, a gente consegue produzir melhor. Então, entenda sobre a psicologia escolar. Desculpa, a gente entenda sobre a psicologia escolar, estude sobre a psicologia escolar, lute sobre a psicologia escolar e para a psicologia escolar. Sejam esses profissionais, estudantes, no momento agora, de luta mesmo, assuma essa... Eu sei que vocês não têm a obrigação de gostar de psicologia escolar e ir para a área de psicologia escolar, mas é uma ciência, é a ciência que vocês estudam, é uma ramificação da psicologia, né? E mesmo se vocês não querem ir para a psicologia escolar, mas que você olhe com muito carinho, com muito cuidado e com muita possibilidade também, porque a gente nunca sabe. Por exemplo, eu nunca imaginei trabalhar no dispositivo público do SUS atendendo crianças com autismo. E hoje eu estou. Então, assim, a gente sempre precisa deixar as possibilidades, e para que essas possibilidades elas sejam reais, a gente precisa conhecer aquilo, estudar, né? Então, não se cobre saber de tudo, então, porque muita coisa vocês vão aprender no filho, mas, assim, vocês entrando na escola, sabendo que o que não pode fazer, tendo sensibilidade, respeito, empatia, cautela e seguindo o nosso código de ética, vocês terão um trabalho fundamental. Então, sejam dinâmicos, sejam criativos. A psicologia escolar, a escola exige isso da gente, dinamismo e criatividade. É fundamental, são características, habilidades fundamentais de um psicólogo. Ah, mas eu não tenho. Desenvolve, porque o ser humano ele tem essa capacidade de plasticidade, de sempre aprender algo novo. Então, a escola exige muito isso, criatividade e dinamismo. Dinamismo para a gente entender toda a energia, todo o fluxo da organicidade da escola, e criatividade para produzir a partir desse dinamismo. Então, sejam esses profissionais dinâmicos, criativos, empáticos, cuidadosos. Olhe para a escola como um recorte da sociedade que transforma toda a sociedade, né? Então, olhem também como profissionais, futuros profissionais importantes para aquele setor, que faz parte daquela história, porque hoje eu sou muito feliz com tudo que eu tenho a partir da minha atuação na escola, né? Então, são estudantes, eu vejo meninas que eu atendia, que eu acompanhava em 2021, estão fazendo psicologia hoje. É muito massa isso. Então, na escola que eu estagiei, quando eu ainda era estudante de psicologia, eles começaram a fazer psicologia e tal, explicando. E hoje, da mesma escola, 3 alunos deram ensino médio na época, hoje 3 fazem psicologia. E é muito bom, é muito gratificante, né? Então, foi muito bom estar aqui com vocês. Muito obrigado, Érica, pelo convite. Me coloco sempre à disposição para somar com alguma coisa, com a minha experiência, mesmo que pouquinha. É muito bom contribuir com a formação também de pessoas como Tatiane, como Natália,
como todas as outras que perguntaram e todos os outros. Estou vendo um rapaz aqui também que, em toda a turma de psicologia, o número de homens sempre é muito reduzido, a maioria são mulheres, mas tem sempre aqueles que resistem psicologia feita por homens também. Mas é isso. Muito feliz, muito grato. E a psicologia escolar ela é orgânica, ela é viva, e ela precisa de vocês para continuar existindo. Profissionais de índole, de boa qualidade. E eu tenho certeza que eu vou encontrar muitos de vocês por aí nas escolas da vida, na televisão, dando entrevista, falando sobre o Setembro Amarelo, o Janeiro Branco. E é isso, pessoal. Espero muito que o nosso encontro não fique apenas no virtual. E foi muito bom trazer um pouquinho da minha experiência, da minha vivência, trazendo algumas dicas e orientações, mas é isso. Psicologia escolar, para mim, é a melhor área que existe da psicologia, e eu tenho certeza que vocês vão gostar muito, caso se permitam a experienciar essa vertente da psicologia. Mas estudem muito, pesquisem muito, e se permitam a experimentar essa área que vocês vão gostar. E também se permitam a não gostar. É um direito de todo mundo. E é isso. Muito obrigado pela escuta, pela troca, pelas perguntas. E obrigado, Érica, pelo convite. Não sai agora, tá, Márcio? Sou eternamente grata a você, tá? Parabéns. Lindas palavras, lindas reflexões, tá? E me faz pensar também, repensar também na minha prática, tá? Muito obrigada por participar dessa nossa formação, né? Porque nós, enquanto psicólogos, nós estamos em eterna formação, né? Então, nós, enquanto seres humanos, que nós somos, né? Então, nós estamos aqui abertos para o aprender. Existem várias formas de aprender, né? E que a gente tenha este discernimento sobre esta prática, tá? Gente, vamos abrir as câmeras, né? Márcio, todo mundo, para a gente bater uma foto, gente. Isso, vamos seguir Márcio. Pode falar, Márcio, abre o microfone. Vamos seguir o Márcio, tá? Eu vou tirar o print e a gente marca também, tá, gente? Vamos abrir as câmeras. Ana, Rayane, Stephanie. Muito bom ter vocês aqui, tá? Mesmo que virtualmente. Que pena que eu não consigo trazer o Márcio, né? Até porque o Márcio é de Itapissuma, tá, gente? Mas é um grande profissional da psicologia. Parabéns, Márcio, sou tua fã, tu sabe. Vamos lá, gente. Vou bater a foto aqui, tirar o print da tela. Márcio, sinta-se convidado, viu, para participar do nosso primeiro encontro de psicologia escolar, né, minha gente? Certo. É um evento que é nosso, em organização com a professora, junto com os alunos do sexto período, dia 8 de novembro, tá? Certo. Pronto, me passe direitinho as informações, porque se for uma data que eu tenha disponibilidade no trabalho, se eu consiga ir, eu chego junto, se for possível, sim, viu? Passe direitinho. Ok. Cadê a turma do grupo 1? Tchau, Paulo. O grupo 1, Rayane. Qual Prazer. foi o tema, Rayane? Diz a Márcia o tema. Cadê, Tatiane? Levantou a... Foi Rayane. o que é psicologia escolar. O que é a psicologia escolar enquanto ciência e profissão e o que é que ela se propõe. Que É massa. isso aí. Cadê a turma do grupo 2? Natália, né? Grupo 2. Isso, professora. Foi sobre o cyberbullying e bullying no ensino fundamental 1. Que bom. Isso aí. Temas Cadê a... muito pertinentes, né? E muito da psicologia escolar, né? Isso. Grupo 3. Qual foi o tema de vocês? Foi autismo, TDAH, dislexia e a família. Como um psicólogo escolar pode trabalhar essas questões com a família dentro da escola.
e também a questão do AT escolar. E legal. Bom. Grupo 4, tem alguém aqui do grupo 4? Antônio. Antônio. O grupo 4 foi, deixa eu ver aqui, peraí. Grupo 2. Me parece que foi orientação profissional, Márcio. Orientação profissional, Especialmente né? no médio, né? Isso no ensino médio, tá? Vamos tirar nossa foto. Todo mundo com sorriso. Quiser ajeitar os cabelos, ajeitem. Só tem gente bonita nessa turma. Eita. É, pessoal lindo. Todo mundo ok? Olha aí. 1, 2, 3, já. É isso aí. Deixa eu salvar. Depois me manda esse. Mando sim, Márcio, mando sim, tá? Tchau, pessoal. Deixa eu encerrar aqui. O pessoal continua aqui na sala, tá? Eu vou encerrar aqui a gravação.